que eu mais gosto de gravar sozinha? Só tem eu. E aí, sabe o que eu menos gosto de gravar sozinha? Só tem eu. Daí eu fico muito confortável, sabe? Gente, aí eu queria gravar mais conteúdo pro YouTube, mas aí eu não sei muito o que fazer sem ser recomendar livro. E daí recomendar livro eu não gosto, porque eu leio 2 livros por mês, eu vou recomendar pra vocês. Aí eu falei, então eu vou criar conteúdo baseado no ano passado, que eu não gravava vídeo, né? E aí tá aqui meu caderninho, eu anotei os meus livros favoritos e os piores livros do ano passado, de 2025, né? Então vamos começar com os livros que eu tenho físico. Cleopatra e Frankenstein. Eu gostei porque eu vinha de uma época lendo muitos livros de romance com age gap, muitos livros de romance que tinham algumas atitudes um pouco tóxicas, e tudo isso era romantizado e naturalizado. Daí eu li Cleópatra e Frankenstein, e aí eu vi que as coisas não precisavam ser normalizadas e romantizadas, e ainda assim dá um bom livro. Eu gostei muito do livro, achei muito interessante. Assim, os personagens são pessoas muito, muito normais, o que é extremamente desconfortável, mas ao mesmo tempo foi uma leitura boa. Eu posso dizer que foi como olhar o mundo com outros olhos, porque em nenhum momento eu me identifiquei com os personagens. Eu achei os personagens, sim, fazendo umas coisas tão estúpidas, mas foi ampliar o mundo, assim, sabe? Eu tô olhando assim, nem tenho muito o que falar, não lembro de muita coisa. Como é que eu vou fazer um vídeo pro YouTube? É isso que dá. E eu só sou escritora, cara. Só escritura. Aí eu quero estar presente nas redes sociais. Como criadora de conteúdo literário, né? Um pouquinho de lifestyle que eu fiquei mostrando o que eu fiz no dia de folga, que foi cerâmica. Muita, muita cerâmica. Acho que gastei quase todo o meu estoque. O que é bom, né? Que se eu comprei é pra usar. Mas enfim, voltando. O segundo livro que eu dei 5 estrelas favoritado foi Tudo é Rio da Carla Madeira. Gente, eu sei, o livro é completamente problemático. A Dalva não deveria ter voltado com o Venâncio. Porém, eu gostei. Eu gostei da história. Eu gostei da história. Eu não tô falando que eu concordo com os personagens, que eu faria com os personagens, mas cada personagem dentro desse livro é tão bom, é tão único. Tipo, até a senhora que cuida da criança, eu acho a história dela tão fascinante. É uma personagem tão singela. A mãe da Dalva. A mãe da Dalva é fantástica. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito da história que o livro traz. Foi uma coisa, foi diferente, mesmo porque a Carla Madeira tem esse tom mais cult, e eu tava querendo ler livros clássicos, daí eu falei, se consigo ler Carla Madeira, eu consigo ler os livros clássicos. E é interessante porque, com este livro, primeiro eu escutei o audiobook, porque eu achei que não seria capaz de ler. Daí eu fui na Bienal, fui conhecer a Carla Madeira, esse livro, inclusive, é autografado. Eu fui conhecer a Carla Madeira, e aí eu comprei esse livro, e daí eu li. Então ele foi uma releitura do ano passado, e ainda assim eu dei 5 estrelas, favoritado, pela forma como o livro é escrito, pela história como o livro é contado, mas no geral eu sei que os personagens são muito problemáticos, as atitudes são problemáticas, tem uma certa. Eu acho esquisito a forma como Lucy é retratada, sabe? Aquela mulher que sempre se atira. Eu acho um pouco esquisito, mas ao mesmo tempo eu acho que existe, eu acho que é real. E eu acho que é uma história que poderia acontecer em alguma realidade em que a gente vive, em alguma época, pode ter acontecido, mas eu não acho que seja certo. Não acho que seja certo. Enfim, agora os livros que são e-books, que eu vou estar falando aqui.
Ano passado eu tive poucos livros favoritados, poucos livros 5 estrelas, foram apenas 3, esses 2 que eu mostrei, e O Abismo de Celina. Ai, gente, eu dei 5 estrelas favoritado pela emoção, sabe? Pela emoção que o livro me trouxe, que eu estava tão feliz de ler uma coisa pop, sabe? Pop Brasil, pop BR. E a Ariane Castelo, tipo assim, que diva, cara, que diva, que diva, que diva. Um amorzinho. Não conheço, não sei quem é, não tenho a mínima ideia. Mas assim, eu sei que eu tava esperando pouca coisa desse livro. Tava esperando pouca coisa mesmo. E aí eu fui lendo, eu fui me surpreendendo. E aí eu acho que ela soube fazer um final pá! O final dela fez pum na sua cara, assim, eu achei assim, aquilo. Ai, não sei, isso dá a impressão de que eu sou uma pessoa violenta? Eu não sou uma pessoa violenta. Enfim, é, enfim, eu gostei muito do livro, gostei muito do romance. Mas agora, olhando assim, tirando um pouco da emoção, eu tenho uma crítica. Será que eu tenho? Eu tinha pensado num negócio pra falar, mas eu esqueci. Eu acho que eu não tenho crítica. Eu acho que eu não tenho crítica, não. Pensei no quê? É que assim, tirando a emoção que eu senti na época de ter gostado tanto de um livro brasileiro que fosse mais pop, porque a Carla Madeira é mais cult, assim, né? É uma coisa mais conceitual, tipo Torturado, que eu quero muito ler, inclusive, tá? Mas o Abismo de Celina é uma coisa mais pop, uma coisa que, tipo, começou como um livro independente, acho que era essa palavra que eu queria. Começou com um livro independente, e assim, tem os escritores que eles não deveriam ser publicados de maneira tradicional ou de maneira independente. Porque tem os livros que eles não mereciam ser publicados da forma que eles estão, sem um tratamento, sem uma edição, sem um preparador de texto, sem uma leitura crítica. Porque tem uns livros meio merda, sabe? Eu tava com medo do Abismo de Celina ser assim. E porque eu li muitos livros assim. E aí quando eu li o Abismo de Celina e ele não foi assim, eu falei, cara, realmente tem autores brasileiros que escrevem bem. Enfim. Daí corta pra eu falar dos piores livros que eu li no ano e primeiro é A Virgem que eu Desejo, que é brasileiro, e eu não lembro, mas eu dei uma estrela. Vocês acreditam? Deu uma puxada a memória aqui. Não sei não. Gente, eu realmente não sei. Pausei aqui pra ver minhas anotações, de se eu tinha alguma anotação sobre ele, se eu fiz alguma mini resenha, que eu gosto de escrever o nome, e eu gosto de fazer uma mini resenha, e aí, nada. Foi um audiobook, inclusive, ainda. Realmente eu não gostei, dei uma estrela, e eu acredito que eu não tenha gostado. Eu lembrando do título, eu lembro da sensação que eu tive. Não lembro da história, mas prosseguindo. O outro pior livro, que também foi uma estrela, é Vergonha, da Brittany Cherry. Eu, é porque eu particularmente não gosto dessa autora. Eu acho que ela pega uns temas muito pesados, assim, e ela trata com uma superficialidade mais rasa que um pires, que caiu aqui no caderno. Mais rasa que um pires. Ela tenta tratar de uns assuntos assim, hum, nesse caso, nesse livro Vergonha, eu lembro que a moça tinha passado por um aborto e aí o marido traiu ela com a melhor amiga, ou seja, ela perdeu o marido, a melhor amiga e os filhos dos abortos espontâneos que ela teve. E é uma situação muito pesada. Daí tem um bad boy e eles ficam juntos e a família dela não gosta que ele fique com esse bad boy, mas ela vai lá e fica. E meio que o bad boy tem um pai que é bêbado e todo mundo trata o bad boy, né? Como se ele fosse um prostituto mesmo, sabe? O pessoal chega lá, ai, eu quero fazer amor para esquecer tal problema. E, e aí eles fazem, e a mulher vai embora e o bad boy fica lá, entendeu?
Aí ela foi, né, fazer amor pra resolver os problemas dela. E aí resolve, sabe? Enfim, cara, o aborto, uma situação tão delicada pra uma mulher. Ela foi traída pelo marido, como a melhor amiga, e a melhor amiga estava grávida, sabe? É uma situação complexa, dá pra fazer um drama, um sabor, e ela não faz. A autora, ela não faz. Ela, assim, quando chega a hora de vamos mostrar pra que eu vim, ela corre, ela vai na outra direção, sabe? E, tipo, minha mãe passou por aborto e eu acompanhei essa parte difícil da vida da minha mãe e são coisas que pegam pesado e a autora tratou como se fosse uma receita que deu errado, sabe? Enfim, essas foram as minhas melhores e piores leituras do ano de 2025. Espero fazer aqui pro ano de 2026 e eu acho que eu tenho livros melhores. Porque ano passado, quando eu fui fazer essa lista, eu fui olhar as minhas leituras do ano passado, não foram muito boas não, tá? Foram decadentes. Eu acho que esse ano eu consegui aprumar o meu gosto literário para me deixar muito feliz lendo livros, porque ler me agrada bastante, né? Eu gosto muito de ler, eu escrevo, eu leio, eu escrevo e leio, eu crio mundos e personagens, então eu gosto muito de ler. Aí como é que nos meus livros, que eu já leio pouco, eu acho que eu leio pouco para o meu parâmetro, eu gostaria de ler pelo menos o dobro do que eu leio, ou seja, eu costumo ler 24 livros ao ano, gostaria de ler pelo menos 40, 42, né? Um dia eu chego lá, mas por um momento, assim, você pegar 24 livros e aí mais de 20 serem livros que você não teve prazer na leitura, eu tenho que rever meus conceitos, sabe? Enfim, beijo, tchau, tchau. Ai, gente, se inscreve, dá like, se vocês gostarem. Aí, se vocês não gostarem, por que você chegou até o final desse vídeo? Eu mereço pelo menos um like se você chegou ao final do livro. Não, ao final do se você chegou ao final do vídeo até este momento, eu mereço pelo menos um like. Mas aí, se você não gostou, não precisa fazer nada, não. Não dá dislike, não comenta. Só você comenta, né? Crítica construtiva.